Nosso assunto, Gênesis espiritual. Muito se fala nas casas espíritas, né? Palestras sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos. Aqui na quarta-feira mesmo, nossa palestra é sobre Livro dos Espíritos e Evangelho exclusivamente. Mas como falávamos, hoje o nosso tema é sobre um outro livro da codificação, a Gênesis, cujo subtítulo é Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Alguns milagres a gente consegue. O milagre de estarmos aqui hoje reunidos é um grande milagre. Predições, bom, poderíamos estudar num outro capítulo, mas o capítulo que nos cabe é Gênesis espiritual, que é apenas um dos capítulos desse livro aqui, que é muito aconselhável que leamos na íntegra. Não podemos esquecer de uma frase de Paulo de Tarso: examinai tudo e abraçai o que é bom. Isso dizia Paulo de Tarso na sua primeira carta aos Tessalonicenses, da Tessalônica, uma região da Grécia, a segunda cidade maior da Grécia, segundo estatísticas de 2001, onde Paulo pregou na sua segunda viagem num templo que ali existia, onde congregavam muitos judeus, e Paulo, na condição de judeu, pregou ali. Não foi muito bem aceito, não, saiu dali corrido, né? Refugiou-se numa cidade próxima, mas escreveu cartas, como escreveu a outros locais onde ele frequentou. E dizia ele, essa carta tinha dividida em várias partes, vários capítulos. Nesse último capítulo falava ele da volta do Cristo, né? Da volta do Cristo que nós interpretamos como a volta dos ensinamentos cristãos, né? A gente reviver esses ensinamentos. O próprio Jesus Cristo prometeu que enviaria para nós um Consolador, né? E esse Consolador nós o temos agora com o Espiritismo, né? Esse Consolador prometido por Jesus. Então, Paulo de Tarso examinava, falando da volta desse Cristo, que muitas vezes ele poderia voltar por vias que nós não detectaríamos. Poderíamos ser como um ladrão que invadisse uma cidade enquanto todos estavam dormindo, que nós ficássemos em estado de vigília, examinássemos todas as mensagens, não desconhecêssemos o Espírito, não desprezássemos o Espírito, seja essa mensagem de qualquer fonte, mas que examinemos tudo e abracemos o que é bom. Recomendações de Paulo de Tarso. Por que eu estou falando essa frase de Paulo? A gente vai ver no decorrer, porque nós temos que entrar por ensinamentos. O próprio Kardec entrou, e esse estudo baseia-se exclusivamente no que está aqui, né? Tem pouca coisa de fora, o que tiver de fora eu mesmo mencionarei, mas Kardec mesmo citou as fontes do Antigo Testamento, então eu vou citar Kardec, que por sua vez citou o Antigo Testamento. Mas o que é Gênese mesmo? Na definição no dicionário, está lá: substantivo feminino, geração, sucessão dos seres, origem, sistema cosmogônico. O que é um sistema cosmogônico? Um sistema que tenta explicar, teoricamente, sobre a origem do mundo, né? Sistema cosmogônico. Conjunto de fatos ou elementos que concorrem para a formação de alguma coisa. Isso no dicionário Primeirão, da língua portuguesa, que é um dicionário online. Esse dicionário é para a comunidade de língua portuguesa toda, para o Brasil e para os outros países que falam língua portuguesa, e está à disposição gratuitamente na internet. Uma das boas coisas que a internet nos proporciona. Gênese mosaica, Kardec fala sobre a Gênese mosaica, que é a Gênese de Moisés, um dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, escritos por Moisés, né? A Gênese. E por que Kardec será que cita a Gênese mosaica? Cita ele a Gênese mosaica pelo fato de nós já termos vivido várias reencarnações em outras religiões, certamente. Quantos anos tem o Espiritismo? Em 1958, nunca fui muito bom de matemática, hein, gente? 156 anos, por aí, né? Então, 154, 156. Quantos anos tem o Espiritismo? Talvez tenhamos tido duas reencarnações, uma reencarnação no Espiritismo, 2. E nas outras religiões, quantas tivemos? Quando falamos de Gênesis, já nos vem à cabeça Adão, Eva, aquela criação do mundo clássica relatada por Moisés, atribuída a Moisés, lá
no Antigo Testamento, na Gênesis, né? Então fala lá que no primeiro dia Deus criou o céu e a terra e fez-se a luz, né? Primeiro dia. Kardec, antes que eu entre aqui na Gênesis propriamente dita, Kardec faz uma analogia com esses dias, esses 6 dias que ele utilizou, né? 7 dias, mas no último Deus descansa, segundo está lá escrito. Esses 6 dias, a fases geológicas da Terra, e não dias propriamente, porque não havia uma palavra que expressasse dia. A palavra servia para expressar um período de tempo X, não necessariamente dias. Não é? Então ele diz que no primeiro dia Deus fez o céu, a terra e fez-se a luz. No segundo dia o firmamento, separando as águas que estão acima do firmamento das que estão abaixo. No terceiro dia, as águas que estão abaixo do firmamento se reúnem, aparece o elemento árido, a terra, os mares, as plantas. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, os peixes, os pássaros. E no sexto dia, os animais terrestres, o homem, né? Notemos que um trabalho árduo. O sexto dia, por exemplo, todos os animais terrestres que foram feitos aos pares. E o homem foi feito único, Adão. Adão estava ali naquele paraíso, não tinha que trabalhar, não tinha nada, só descansar e usufruir das belezas daquele paraíso relatado lá na Gênesis, do Jardim do Éden. Mas, vendo Deus que Adão estava muito tristonho, o que faz? Resolve fazer-lhe uma companheira. Ora, Adão, segundo relatos lá constantes, fora feito do barro, da terra, né? E Eva, por sua vez, tinha que ser feita de outra coisa, outra substância. Os animais todos aos pares, Adão sozinho, então Deus resolve fazer a mulher. Para fazer a mulher, extrai uma costela de Adão, né? E da costela de Adão faz a mulher. Notemos aí que não podemos interpretar isso ao pé da letra. Dias como dias hoje conhecidos, de 24 horas, nem tampouco a costela de Adão, como uma costela, né, qualquer, sobrada ali. Vejamos só, a mulher, esse ser maravilhoso, né, que traz à vida outros seres, um ser muito complexo, né, que geralmente é o centro da família. Enquanto o homem, principalmente o homem antigo, tinha que ganhar o seu sustento, a mulher cabia a gerência da casa, cabia a educação dos filhos, cabia inclusive trazer à vida estes filhos, à luz esses filhos. Como poderia a mulher, esse ser tão especial, ser constituído de uma costela, carne de segunda? Incabível, né, meus irmãos? Então não podemos interpretar ao pé da letra. Tem um sentido simbólico, sim, tem um sentido simbólico, né? Um sentido todo interpretativo, mas ao pé da letra, como ainda hoje insistem alguns irmãos em defender essa tese, certamente não devemos optar por esse viés, pois raciocinando um pouquinho, não nos cabe, né? Não nos parece lógico, né? Então, a mulher fora feita da costela de Adão, segundo o Antigo Testamento, né? Mas a coisa não termina aí. No final a gente vai falar dos anjos decaídos, vai se falar do pecado original, e aí a gente vai voltar a essa pauta, né? Não vamos estender por hora. Mas veio a teoria da evolução. Durante muito tempo prevaleceu isso, a igreja muito ditatorial, né? E ninguém ousava, né, falar contra a igreja, mas veio ali a teoria da evolução, de que o homem teria surgido na face da Terra a partir de seres mais elementares, pela observação de que outros animais também surgiram mais rudimentares e foram evoluindo através dos tempos. Ora, foi um desafio muito grande contra os ensinamentos da igreja, e foi preciso que alguém de muita coragem viesse desafiar. O homem evoluiu partindo de um ser mais rudimentar para um ser mais complexo, chegando ao que somos hoje. Teoria da evolução, desenvolvida por este que aí está, Charles Robert Darwin. Darwin, que nasceu em 12 de fevereiro de 1809, chama a atenção para a data de nascimento dele, e desencarnou em abril de 1882. Naturalista britânico,
alcançou a fama ao convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução e propor a teoria que se baseia na seleção natural e seleção sexual. Ora, os seres se desenvolviam através da conjugação carnal, seleção sexual, do ato sexual, né? Dava origem a outros seres, e ali estavam todos entregues às leis naturais, às leis de sobrevivência. Pouco à frente, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele nasceu em 3 de outubro de 1804 em Paris, e desencarna em Paris em 31 de março de 1869. Nasceu, obviamente, em Lyon, né? Desencarna em Paris, 1869. Notemos aqui que há um certo período entre ele e Darwin. Eles conviveram, Darwin de 12 de fevereiro de 1809 a abril de 1882. E Kardec de 1804 a 1869. Num período eles conviveram, né? Foram contemporâneos. E Kardec, qual foi o papel de Kardec? Ora, o Consolador fora prometido. Os fenômenos espíritas estavam aqui e acolá. Cabia alguém, né, com respaldo, alguém que já possuísse uma obra, né, codificar aquilo tudo, colocar numa linguagem que todos nós entendêssemos. Daí nasceram essas obras todas que estão aí embaixo: Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médios, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. A Gênese, portanto, foi o último livro da codificação, publicado por Kardec. Ah, mas e obras póstumas? Obras póstumas, obviamente, né, foi depois da morte de Kardec, senão não seriam póstumas, né? Mas foram publicadas cerca de 20 anos após a morte de Kardec, né, por Léon Denis e por Amélie Baudet, sua esposa, né, esposa de Kardec. Então, ali contém textos escritos por Kardec, sim. Seriam os textos finais que Kardec publicaria? Talvez não seja, talvez ele desse mais uma lapidadazinha. Mas, enfim, a codificação são esses 5 livros aí citados, né? Obviamente, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para não confundir a obra da codificação com a obra que ele já tinha como profissional, uma pessoa muito conceituada, de muito respaldo. A Gênese espiritual, nós vamos estudar todos esses trechinhos aí, esses tópicos aí: princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, hipótese sobre a origem do corpo humano, sobre a origem, encarnação dos espíritos, reencarnação, emigração e imigração dos espíritos, raça adâmica e a doutrina dos anjos decaídos. Ora, temos que ter aí a ajuda da espiritualidade, que são muita coisa para a gente falar em pouco tempo, né? E haja água, né, Lei? Princípio espiritual. A ideia do ser espiritual é inata no homem. Ou seja, todos nós já nascemos com ela. Ela não nasceu na vida corrente do homem. A gente já nasce com aquele conceito, né, da vida fora do corpo, a vida após a morte. Senão, os nossos antepassados não fariam ali os cultos aos antepassados deles, né, as pessoas que tinham desencarnado em suas famílias. Havia um culto aos desencarnados nas tribos mais primitivas. Isso aí vem da ideia do ser espiritual ser inata no homem. Isso observações de Kardec, tanto que está ali entre aspas. O princípio espiritual se firma por seus efeitos, como a matéria por aqueles que lhe farão, que lhe são próprios, né? O princípio espiritual se firma pelos seus efeitos do princípio espiritual, e a matéria também por seus efeitos. Ora, os senhores e senhoras podem estar de olhos fechados, mas quando eu bato aqui, não é madeira, viu, gente? Então não adianta bater. Você bater assim embaixo, a mesa é de madeira, é raridade. Acho que hoje, por causa disso, a simpatia não funciona mais, quase não tem madeira, né? Bom, dizem que bater na madeira 3 vezes dá sorte, mas isso tudo é superstição. Então, se eu bato numa madeira, que não é madeira, obviamente, mas se eu bato numa madeira, os senhores e senhoras, estando mesmo de olhos fechados, vão saber que eu bati numa madeira. Eu percuti uma madeira. Se eu tivesse batido numa chapa metálica, o som seria diferente. Então, pelas propriedades daquele objeto, a gente deduz que objetos são aqueles. Pelas propriedades, né, pelos
propriedades, pelos efeitos do espírito, a gente também pode deduzir os princípios espirituais, segundo Kardec observa. Todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente, obviamente, deve ter uma causa inteligente, né? Então, todo efeito tem uma causa. Se vocês ouviram uma pancada aí, é porque houve uma causa para aquela pancada. Eu bati na madeira. Todos ouviram, porque houve uma causa, né? Então, o efeito foi o som produzido. A causa foi eu bater na madeira. Se o efeito foi inteligente, vocês ouviram um código, eu bati em forma de código, né? Obviamente, a causa também foi inteligente. Né? Quem estava por trás das batidas foi inteligente. Ele dá um exemplo que um sino pode produzir sons de diversas maneiras. Um sino, por exemplo, de uma catedral, falávamos das igrejas próximas, né? O sino de uma catedral, se ele é agitado pelo vento, ele produz sons aleatórios. A gente andando na rua, a gente vai saber que aquele som foi produzido aleatoriamente. Não havia uma causa inteligente, uma fonte inteligente por trás daqueles ruídos. Todavia, se por acaso for aproximando-se da hora da missa, como hoje, nesse horário está ocorrendo na Igreja Católica aqui próxima uma missa, né, o culto deles, logicamente a gente vai saber que aquelas badaladas foram produzidas por alguém intencionalmente. E embora nós não saibamos, não é do nosso meio, aquele código para aqueles fiéis representa alguma coisa. Havia uma causa inteligente, né? Aquele efeito foi produzido por uma causa inteligente. Isso é, de certa forma, uma verdade axiomática. Um axioma é aquilo que não carece de explicação. É tão óbvio, tão fácil de deduzir, a gente já vive no dia a dia e não carece de explicações maiores. É uma verdade axiomática. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. O que é uma corola? Ou coroa? A coroa pequena, né? Os gregos e também os romanos tinham por hábito presentear aqueles que venciam alguma competição com uma pequena coroa, né, de flores. E aquela coroa representava que aquele cidadão que ali estava era um vitorioso, ele tinha vencido alguma competição. Por isso, a coroa, o corolário, né, representava a vitória, é a comprovação da vitória. E o princípio espiritual comprova a existência de Deus. Não se poderia imaginar uma soberana existência de Deus reinando apenas sobre matéria bruta. E Kardec nos chama a atenção de que um monarca não reinaria sobre pedras. Né? De que adianta Deus, um ser, né, onipresente, onipotente, onisciente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, reinando sobre pedras. Teria que haver seres inteligentes também, para que ele pudesse, não é, reinar sobre esses seres inteligentes. O princípio espiritual e o princípio vital são a mesma coisa? Ora, aí a gente já tem realmente que nos ater um pouquinho, porque muita gente faz confusão entre princípio espiritual e princípio vital. Muitos neófitos, as pessoas chegam recentemente ao espiritismo, né, e vão estudar e se embaralham nisso aí, nesses termos, né, achando que tudo é uma coisa só. Vamos ver o que Kardec tem a nos dizer. Nos diz ele que nós precisamos da matéria. Nós somos constituídos de matéria, princípio vital e princípio espiritual. Esses três componentes, nós somos formados por esses três componentes. O ser humano tem matéria, tem princípio vital e tem princípio espiritual. E a planta? A planta tem matéria? Tem princípio vital? Também tem. E o que é a matéria? A matéria é que lhe dá a forma, lhe dá, né, a substância para formar os seus componentes físicos. O princípio vital anima essa matéria, é uma energia que anima a matéria. Ou seja, se fôssemos comparar um automóvel, a quantidade de combustível para mover aquele automóvel por um determinado percurso. Num dado momento, aquele combustível, se o motorista for incauto, vai gastar muito, aquele combustível pode acabar antes. Se o motorista for precavido, pode ser que até que ele estenda um pouquinho a autonomia do automóvel, né? Nós também somos assim com a energia vital que nos é fornecida por ocasião da nossa reencarnação. Se nós somos incautos, gastamos aleatoriamente, obviamente a nossa vida útil é menor. Mas se nós estendemos, somos precavidos, né, trabalhamos no bem e uma série de outras coisas que só por
por aí já daria uma palestra nova, nós estendemos um pouquinho e aí nós temos a nossa vida também estendida um pouco mais. O princípio espiritual teria origem no elemento cósmico universal? Seria ele apenas uma transformação de um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor e etc.? O que nos dizem os espíritos? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria e se extinguiria pela desagregação como o princípio vital. Seria a sanção das doutrinas materialistas, ou seria confirmar as doutrinas materialistas. Porque o que dizem os materialistas? Os materialistas asseveram que não há espírito, não há coisa alguma. Que o corpo, ao se acabar, acaba-se tudo. A vida se extingue por completo. Né? Nós sabemos da sobrevivência do espírito. As religiões todas sabem da sobrevivência dos espíritos, religiões, logicamente, cristãs, sendo elas dogmáticas ou não. Elas preconizam ali a existência do espírito. Porém, dão destinos diferentes após a morte. Enquanto nós achamos que temos a reencarnação, eles acham outra coisa, mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes, ou seja, padeceria das coisas que são pertinentes à matéria. Se a matéria sofre, o espírito sofre. Se a matéria morre, o espírito morre. Se extinguiria com a desagregação da matéria. E nesse caso a gente sabe que não existe. É ao contrário do que falam os materialistas. Tudo emana de Deus, sabemos nós, tudo. De Deus partem, né, dois elementos básicos. O princípio inteligente e o princípio material emanam de Deus. E que fim é dado a esses dois princípios? Bom, enquanto o princípio material vai gerar o fluido cósmico universal, que é um fluido que está por toda parte, mas vamos recapitular um pouquinho o que é mesmo um fluido? Bom, vou usar um agora. A água é um fluido, mas é um fluido ponderável. Eu consigo medir, consigo decompor. Os elementos, o instrumental do qual a ciência dispõe hoje, consegue descobrir detalhes mínimos da água, saber a constituição, saber estabelecer muita coisa. Todos nós passamos pelos bancos escolares, todos nós estudamos química, todos nós, muitos de nós, né, alguns gostavam, aterrorizavam-se diante daquela tabelinha ali, chamada tabela periódica, que tinha uma divisão de linhas e colunas, e aqueles elementos agrupados, uns metais, outros gases, e aí por diante, número atômico, peso atômico. Para decorar aquilo tudo, era um Deus nos acuda, né? Muitas noites, né, mal dormidas, mas enfim, hoje em dia, essa tabela foi ampliada. E por que foi ampliada? O instrumental da ciência foi aprimorado. E aprimorando-se esse instrumental, logicamente, pôde-se descobrir mais elementos. E a tabela periódica hoje, os nossos filhos, né, e futuramente nossos netos, lidam hoje com uma tabela maior, com mais elementos, e futuramente ainda com mais elementos. Ora, os elementos do fluido cósmico universal constam daquela tabela? Ainda não. Um dia constarão ali? Talvez. A ciência está evoluindo, mas por hora ainda não consta, muito embora essa tabela já tenha sido ampliada. Então, aquele fluido que a gente não consegue ainda mapear, é etéreo, está na natureza, né? Ele está em toda parte, onde antes pensávamos que havia só matéria bruta, só coisas compactas, hoje a física quântica já nos mostra que não é bem assim. Há muitos ainda trazem consigo a ideia de que tem que trazer sua aguinha para fluidificar, para magnetizar, né? Que fluido ela já é um fluido, né? Para magnetizar e tem que tirar a tampinha, como se as energias não trafegassem através do vidro que compõe a garrafa. Trafegam porque por ali aquele vidro não é compacto, como nos parece, né? Há entre os elementos que o compõem espaços que a gente não são ocos também, são preenchidos por esse fluido cósmico universal que está em tudo que é material, está em tudo que é orgânico, está em tudo que é inorgânico também, está em toda a natureza. Bom, esse fluido modificado, ele dá origem à matéria bruta e ao fluido vital, que é aquele que anima a matéria, né?
O princípio inteligente também modifica-se e dá origem à essência espiritual, ou princípio espiritual, como relatam alguns autores, né? O princípio espiritual dá origem ao espírito. E o fluido vital dá origem ao perispírito e também à matéria animalizada. Ah, mas a matéria bruta, vimos ali que o fluido cósmico universal deu origem à matéria bruta, e a matéria inorgânica também vem dali, mas nós estamos estudando aqui a composição do homem, então vamos nos ater à composição do homem. Tudo isso unido dá o homem, tudo emanação divina, tanto da parte material quanto da parte espiritual, né? Tudo nascido ali emanado de Deus e derivado ali do princípio inteligente e do princípio material. Ora, se o espírito fosse extinguido, quando a matéria se extinguisse, se eles partissem da mesma fonte, então se a matéria, quando o corpo morresse, perecesse, o espírito também pereceria. Mas no caso aqui, eles partem de fontes diferentes. Então, quando a matéria se vai, o espírito permanece vivo, nossa individualidade permanece viva. Todas as religiões nos falam isso, que permanecem vivas, só que umas dão um destino e nós damos outro. Admitindo-se o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria. Qual é a sua origem? Seu ponto de partida. Kardec era insistente, né? Queria saber os pormenores. Aqui os meios de investigação são absolutamente inexistentes, assim como tudo que diz respeito à origem das coisas. O homem só pode comprovar apenas o que existe. Acerca de tudo mais, ele só pode formular hipóteses. Notemos aqui que Kardec está falando 1860 e alguma coisinha, já me esqueci. 58, 68. Olha, ainda bem que a gente tem sempre os espíritos protetores. Eu tenho alguns desencarnados e tenho muitos encarnados aqui. Eu já falei para vocês que para a data eu sou uma negação. Ainda mais com o algarismo romano. Eu tenho um problema com os romanos, não quero nem saber. Bom, deve ser de vidas passadas, né? Mas olhemos só uma coisa. Naquela época, a ciência já estava ainda muito atrasada. E Kardec já podia dizer que o homem só podia comprovar apenas o que existisse, o que ele pudesse medir, o que ele pudesse examinar aos olhos da ciência daquela época. Naquela época, se a gente estava falando da tabela periódica da época que nós estudávamos, a época de Kardec, a coisa ainda era muito mais simplista. Não é? Muito mais simplista. Quando nós estávamos nos bancos escolares, a ciência já tinha evoluído. Hoje a ciência já evoluiu mais ainda. Mas ainda assim, nós só podemos formular hipóteses acerca daquilo que conhecemos. O ser humano só aprende por comparação, não é? Comparando as coisas é que nós podemos deduzir, podemos aprender e tirar dali conhecimento através das coisas. Fico imaginando que dificuldade enorme de chegar, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Ezequiel tenta nos dizer que viu, ele relata lá que viu uma roda de fogo girando e que no interior daquela nave não havia seres humanos, né? Havia seres que ele não conseguiu identificar. Uma roda de fogo a girar. Se fosse hoje, nós poderíamos, por comparação, dizer era um helicóptero todo iluminado. Mas na época dele não havia helicóptero. Na época de Kardec não havia também muita coisa para comparar, como hoje ainda não há. Então nós não podemos afirmar quando nasce o Espírito. Está lá no livro dos Espíritos que Deus os cria a todo tempo, né? A todo momento são criados. Também aqui em A Gênese, essa mesma afirmação, que o Pai trabalha a todo tempo e cria espíritos a todo tempo. Mas qual o momento da nossa criação? Não nos é dado ainda conhecer. Nós não somos inteligentes o suficiente para dominarmos esse conhecimento ainda. Um dia seremos? Bom, um dia estaremos no mundo dos felizes? Talvez, né? Nos fala ali, falávamos de matéria, e sabemos ali que a matéria é muito necessária para nós. A matéria é para nós objeto de trabalho e, ao mesmo tempo, o instrumento do nosso trabalho, né? O nosso corpo é feito de matéria e utiliza a matéria para realizar os seus trabalhos. Isso simultaneamente.
Deus, ao invés de unir o princípio à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados e flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, simultaneamente, o envoltório e o instrumento dos espíritos. Corpos organizados e flexíveis. Podia habitar o espírito a pedra bruta? Não. Corpos organizados e flexíveis. O meu nem está mais tão flexível assim, já foi mais flexível. Mas, enfim, vamos nos ater ao texto. Deus precisou recriar do zero? Na Terra, não. Já havia aqui uma espécie única de macacos em condição de abrigar aqueles espíritos, né, primitivos ainda, necessitando se desenvolverem, né, mas havia. Então, ele não ia ter retrabalho. Né? Se a coisa, Deus é inteligência suprema, para que ele vai retrabalhar? Seria falta de inteligência, né? União do princípio espiritual à matéria. É o próprio espírito que modela seu envoltório, uma afirmativa. Ele o talha de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Gente, o espírito tem a capacidade de modelar o seu corpo? Eu escolhi esse meu corpo? Certamente escolhi. Quando nós estudamos em um livro dos espíritos parecências físicas e espirituais, nós vemos que o espírito, se ele é já esclarecido o suficiente, ele tem condição de escolher a natureza das provas. E ele escolhe ainda o local, a comunidade onde ele vai nascer. Ora, se nós pegarmos a diversidade enorme de povos que tem nesse nosso planeta, veremos que somos de diversos formatos e cores diferentes. Se pegarmos, por exemplo, uma pessoa de uma região fria, dos Andes, por exemplo, notamos que ela é mais arredondada, mais gordinha, porque ali o ser humano não pode perder calor, e nós perdemos calor pelas nossas extremidades. Então há o ser ali que ser um pouco mais arredondado. E vai dizer para ele ali que um daquela comunidade é feio. Feio aos nossos olhos. Para eles, nós somos horríveis. Então, o espírito, ao reencarnar, ele escolhe o local onde ele vai reencarnar, os povos onde ele vai reencarnar, geralmente, se ele tem condição de discernir sobre isso. Nossa palestra não é sobre reencarnação, muito embora ainda voltemos a abordar isso aí. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, se desorganiza e se decompõe. O espírito, para quem o corpo privado de vida dali em diante torna-se inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Ora, há ainda aí equivocado o conceito de que o corpo morre porque o espírito o abandona. Kardec aqui nos diz o contrário, através, logicamente, da revelação ali dos espíritos, né? De que é a energia vital que se extingue e quando o corpo morre, né? Por falta de energia, dessa energia vital, o espírito aí sim se desgarra daquele corpo, né? Porque aquele corpo não lhe serve mais, como não serve a alguém uma casa em ruínas. Levando-se em consideração apenas a matéria e abstraindo-se um espírito, o homem não possui nada que o distingua de um animal, mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, mesmo vestido como um camponês, será sempre um grande senhor, nos fala Kardec. Ora, às vezes vamos nos locais aí e vemos pessoas no interior muito humildes, mas ao conversarmos alguns minutos com aquela pessoa, nós notamos que ali reside uma pessoa com uma cultura vasta por trás daquela aparência, que aparentemente assim, a grosso modo, sem examinar de perto, uma aparência grosseira. Então, tem uma outra revelação aqui. Um homem não se distingue do bruto pela sua vestimenta de carne, mas sim pela sua evolução espiritual. Não é pela vestimenta, obviamente. Não se pode rotular ninguém pela aparência, porque atrás daquela aparência, que para nós muitas vezes é rude, não está de acordo com o que nós achamos belo, por trás daquela aparência pode residir ali um espírito de alta evolução moral, uma pessoa com altos com conceitos morais bem definidos e bem desenvolvidos, muito superiores até aos nossos, a todos, né? Não depende da aparência.
Da semelhança de formas exteriores que existem entre o corpo do homem e do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Alguns fisiologistas concluíram, boto de novo aquela nossa fotozinha ali para a gente fixar. Kardec fala alguns fisiologistas. Por que ele fala isso, né? Notemos que em toda a obra da codificação tem duas características que me chamam muito a atenção em Kardec, né? Ele não faz uso de metáforas, de sentidos figurados. Kardec é muito direto no que ele quer dizer. Uma outra coisa que me chama a atenção, nos chama, que a todos que lerem vão observar isso, é que Kardec também não faz citação de nome de ninguém. Ele não cita nomes nos livros da codificação. Bom, e obras póstumas é outra coisa. Obras póstumas, logicamente, foi feito através de uma compilação de documentos ali de Kardec. Ele não editou de próprio punho, muito embora tenha escrito aqueles textos, mas ele não editou de próprio punho. Portanto, lá há citações, há alguns usos assim, material que ele, obviamente, selecionara para elaborar um outro compêndio. Mas, naquele caso, não deu tempo e foi feito por mãos de terceiros, né? Bom, então, ele em vez de citar que foi Darwin, contemporâneo dele, ele prefere não citar. Kardec é muito reservado, né, muito cauteloso, e é uma coisa interessante que nós tenhamos cautela também nas nossas colocações, né? Vestiu-se então da pele de macaco, sem deixar de ser espírito humano. Assim como o homem não raro se veste da pele de certos animais, sem por isso deixar de ser homem. Tem aqui algum homem vestido da pele de animal? Não tem, né? Não tem, não raro, mas não raro naquela época. Hoje em dia, né, está aí um movimento ecológico, os casacos de pele já não são assim, mas ele se referiu, obviamente, às caçadas, que a pessoa às vezes colocava a roupa de couro. Fique bem entendido que se trata aqui de uma hipótese, e que de modo algum é colocada como princípio. Uma hipótese, né? Kardec deixa ali que é uma hipótese, aquilo ali não foi colocado como princípio. Espíritos de macaco continuam se ligando a corpos de macaco. Espíritos humanos continuam se ligando a corpos de humanos. Essas informações, gente, estão todas aqui, viu? Aqui em A Gênese. Para nós, falei que eu voltaria ao assunto, a vida resume-se em nascer, viver e morrer. E ali no cabeçalho tem os tópicos que a gente está abordando, no caso aqui, encarnação dos espíritos e reencarnação, juntei tudo num tópico só para a gente simplificar, que o relógio de casa espírita é turbinado, acredito que agora com aquelas pilhas importadas aqui do nosso lar, né, alcalinas, então corre que é uma beleza. Mas vamos ver, para a gente concluir o nosso estudo aqui, o que é a vida para nós espíritos e para qualquer um de nós. Nascer, viver, morrer. É assim para nós espíritos, é assim para os nossos irmãos de outras crenças, é assim para os materialistas, mas os nossos irmãos de outras crenças, como nós já falávamos, dão destinos distintos. Depois da morte, a alma, o espírito sobrevive, e eu tenho que falar disso aqui, porque na conclusão, quando nós falarmos em anjos decaídos e em pecado original, nós precisaremos desse conceito. Então, para esses nossos irmãos das religiões dogmáticas diversas, depois que o cidadão desencarna ou morre para eles, a alma vai ou para o céu, se foi bonzinho, ou se arrependeu no último momento, né, foi salvo, foi para o céu, e ali vai ficar ouvindo cítaras, harpas, né, talvez gozando os benefícios do paraíso. Bom, mas aquele que não se comportou tão bem assim, tem um outro destino. Aquele é lançado num outro local, não muito bom, administrado por um tal senhor, que até chifres tem. Quem aqui vai confiar no administrador de chifres, né? Mas o senhor até chifres tem naquele local, e ele vai padecer horrores naquele local, do qual ele não sairá segundo as religiões dogmáticas. Nós temos outra visão. Para nós, após a morte, nós passamos pela erraticidade. O que é erraticidade? O espírito passa a errar? Não, passa a andar livremente, sem estar atrelado ao seu corpo físico. Ou seja, pode transitar com mais liberdade, ir onde quiser, logicamente, dentro daquela sua faixa vibracional, onde ele se encontrar. Não é assim também
livre como se possa imaginar, porque ele fica preso na sua determinada faixa, né, vibracional. Mas ele tem mais liberdade e também continua a aprender, mesmo desencarnado, para que quando ele reencarne, volte à vida, ele possa colocar em prática aquele aprendizado que ele ainda não colocara na reencarnação anterior. Corrigir as falhas que ele, né, que ele fizera, que ele cometera na encarnação anterior. O perispírito, nós quando desencarnamos levamos o nosso perispírito. Então, para que a forma do espírito continue, né, ele precisa do seu perispírito para que ele dê a forma, né, a forma do espírito. Ele vai continuar no orbe terrestre, numa outra dimensão. O processo reencarnatório. Processo reencarnatório, a gente procura aqui e acolá e não encontra um exemplo melhor do que em Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, no capítulo A, reencarnação de Segismundo. Eu vou simplificar aqui muito rapidamente, nosso tempo está correndo. Adelino e Raquel e Segismundo viveram uma encarnação anterior. Houve lá uma desavença entre eles, um triângulo amoroso. Segismundo termina por tirar a vida de Adelino. Adelino e Raquel reencarnam. E Segismundo precisava reencarnar naquela família para acabar com essa diferença, para que fizessem as pazes. A espiritualidade tem muita dificuldade em aproximar o espírito, né, de Segismundo daquela família que já é encarnada. Tenta de várias maneiras, mas Adelino está reticente. Adelino não permite nem que se chegue para fazer essa abordagem, porque ele está também num atrito com a mulher. Aí ele sensibiliza o filho, aquela história toda muito bem narrada no livro. Aconselho muito que leiamos novamente esse livro, para que tiremos essa história em detalhes, né? Aqui eu não tenho tempo para isso. Mas aí a aproximação. Durante o sono, nós nos desdobramos. O corpo físico permanece em sono, mas nós nos destacamos desse corpo físico, preso por um cordão, né? Um cordão fluídico, mas nos destacamos e recobramos naquele momento a nossa condição de espírito. Lembramos do que fizemos e que sofremos quando espíritos, ainda antes de nos reencarnarmos. E Adelino, ao se desdobrar, ele encontra Segismundo ali esperando para fazer as pazes com ele e toma um susto. Aquele que lhe tirara a vida, ele ali encontra, fica assustado, obviamente, mas aí, com passe, né, da espiritualidade que estava ali, um passezinho, uma beleza, né? O passe tal acalma Adelino e a ponto dele fazer as pazes e propicia ali aquela aproximação, eles se perdoam ali desencarnado e há o processo reencarnatório propriamente, onde há a concepção, a conjugação carnal entre Adelino e Raquel e obviamente os espíritos ali, no relato do livro que eles se afastam e após a concepção, no momento da ligação do espermatozoide com o óvulo, a espiritualidade está ali selecionando o óvulo e genes que foram ali, logicamente, programados no plano reencarnatório. Então, seleciona e tal, e o espermatozoide, ao entrar no óvulo, o óvulo logo se tranca, ali é o primeiro exemplo do egoísmo humano, né? O óvulo não deixa logo o outro espermatozoide entrar, os outros batem ali naquela carapaça, e pronto, dali o ser começa a se desenvolver. A partir desse momento, antes disso, o espírito reencarnante, ele vai sofrendo, o perispírito dele vai sendo diminuído, sua memória apagada, de modo que quando ele se liga ali, durante a concepção, ele já perde por completo a sua memória, que ele vai recobrando aos poucos, após o renascimento, ele vai constituindo as suas propriedades, recobrando suas características. Memórias anteriores, não. Essas são apagadas por caridade. Para que nós não nos lembremos dos nossos algozes, não lembremos também, e isso venha a influenciar a nossa vida corrente. Necessidade da reencarnação todos nós temos. Diferença entre as raças? Ora, temos várias diferenças, gente. Várias raças, portanto, não poderiam nascer de um exemplar de humanos somente, que era Adão e Eva, como está lá na Gênesis de Moisés.
Nós fazemos migrações e emigrações constantemente do mundo corpóreo para o mundo espiritual. Às vezes essas migrações são regulares nas mortes normais, desencarnos normais. Às vezes nas grandes calamidades elas são coletivas. Às vezes também migrações entre mundos. Kardec mesmo fala aqui da raça adâmica. A raça adâmica que, após se encontrarem as raças primitivas espalhadas pelo planeta desses tempos imemoriais, surgiu uma raça mais inteligente, apta às artes e à ciência, que impeliu todas as outras ao progresso. Seu aparecimento ocorreu há apenas alguns milhares de anos, ao contrário das primitivas, sendo comprovado pelos fatos geológicos e a observação antropológica. Foi denominada raça adâmica. Ora, a Bíblia remonta, né, ao nascimento da humanidade há cerca de 6.000 anos, né, por aí. 6.000 anos. Mas descobriu-se, né, nos chineses, escritos antigos, né, muito mais antigos do que isso, e fósseis de humanos muito mais antigos do que isso, onde a ciência veio desmontar essa teoria de que a humanidade toda teria nascido de dois elementos. E por conta desse pecado de Adão, até hoje nós estaríamos pagando. Adão, para rememorarmos, Adão foi expulso do paraíso por conta de ter comido um certo fruto. Uma certa cobra, que segundo relata na Gênesis, não nessa aqui, essa aqui fala também, mas se comentando, a Gênesis mosaica, ela fala que uma tal cobra, o animal mais astuto que havia na face da terra, tentou quem? Adão não, gente, Eva, a mulher muito mais suscetível às tentações do que o homem, né? Tentou Eva. Olha só como é que a própria Bíblia é machista, né? Isso aí não tem nada a ver, né, gente? Mas foi a Eva que ela tentou, isso é um fato, está lá escrito. Tentou a Eva, e a Eva foi tentada aqui, a comer um fruto de uma árvore proibida, que estava plantada no centro do jardim do Éden. Deus, olha só que falta de caridade, podia comer de tudo, menos daquela árvore frondosa que estava plantada no centro do jardim. Tia Leila, que é fera em etimologia das palavras, depois pode me explicar, talvez, por que uma árvore estava plantada no jardim e não no pomar, né? Não é? Estava lá. Mas estava lá, está escrito lá. Então, Eva comeu o fruto da inteligência que Deus não queria que comesse, porque senão tornariam inteligentes, perderiam aquela inocência angelical, eles eram puros, a inocência angelical, e se tornariam inteligentes, poderia talvez acirrar uma espécie de competição, sei lá, ficamos na área das conjecturas. Então foram expulsos do paraíso. Adão foi condenado a trabalhar, a ganhar os seus próprios sustentos com o suor da sua carne, com o suor, seu próprio suor. Já Eva, foi quando a Eva também teve sua sançãozinha. A dor do parto, a mulher não tinha, mas também mulher era feita de costela, que dor de parto que ia ter, né? Aí passou a ser talvez por outras vias, a dor do parto a mulher parece que passou a ter a partir daí. Mas por conta desse pecado original, diz inclusive que Adão, ao comer esse fruto proibido, com medo de ser descoberto, engoliu muito rapidamente, ficou com um pedaço entalado na garganta, né? Daí a chamarmos até hoje essa protuberância que os homens têm de pomo de Adão. Pomo, pedaço de fruta de Adão, né? Em alusão a isso. E eu ficava me questionando quando me cobravam nas aulas. Ah, é? Ninguém está ouvindo? Aqui está caindo uma chuva torrencial e o povo lá fora está reclamando que não está ouvindo, porque aqui, além do salão, nós temos um anexo com telão, que não comporta cerca de 300 pessoas no nosso salão, né? Então, o povo estava reclamando, vamos trocar de microfone, a bem dos ouvidos dos nossos irmãos, né? Então, o pecado de Adão. Adão foi expulso por conta de ter comido esse pomo que ficou agarrado na sua garganta. E eu me questionava, e quando me cobravam, dizendo que aquilo ali, a protuberância do homem seria o pomo de Adão, e eu passava a mão quando criança, não tinha gogó nenhum, e falava o meu colega do lado, olhava para ele com um gogozão criado a Todd. Eu falei, meu Deus do céu, comeu meus 2 pedaços de fruta, me deixou sem nada, né? Eu, na minha cabeça de criança, na minha linguagem simples, aquilo já não cabia. Imaginemos isso aí caber hoje em dia na cabeça de uma pessoa que
tem o raciocínio e é convocado a raciocinar, né? Dificilmente essa história, podemos tomar lições morais dali, tirar dali deduções, mas não tomá-la ao pé da letra. Por conta disso, Adão foi expulso do paraíso. Anjos que se rebelaram. A história dos anjos decaídos. Adão seria na situação angelical, foi rebaixado, né, para uma situação de pecaminoso, um anjo que decaiu. Aqueles habitantes, quando falavam dos desencarnes, dos reencarnes coletivos, Kardec nos chama a atenção aqui para os reencarnes coletivos, que Adão não seria um homem, seria o representante de uma raça, da raça adâmica, que teria vindo exilados de outro planeta para cá. Qual planeta? Kardec fala? Não fala. Não fala de Capela, não fala nada. Capela vem de missionários A Caminho da Luz, de Chico Xavier, depois Edgar Armond tomou carona também, né? E por aí por diante. E citam aí Capela, que os cientistas até questionam, né, que Capela, sendo uma estrela de maior grandeza do que a Terra, do que o Sol seria mais jovem que Capela. Mais jovem, o contrário, Capela seria mais jovem que o Sol, não poderia, portanto, né, os exilados terem vindo de lá ou de cá. Ora, não vou entrar por esse viés. Primeiro, porque não domino. Segundo, porque não sei se mesmo sendo uma estrela mais jovem, pudesse ali, né, desprender seu pedacinho mais cedo, ter ali seu Big Bang mais cedo, e ter nascido ali um planetinha, um planeta mais cedo no seu entorno. Isso eu não sei, não tenho como, né, falar sobre isso. Certamente há estudiosos sobre esse assunto e devemos sim estudar, questionar, procurar fontes, tentarmos aí descobrir. Mas o fato é que esses espíritos que chegaram à Terra para ajudar a humanidade seriam anjos decaídos ou não seriam? Eles não conseguiriam mais ficar no orbe, nos seus planetas de origem. O planeta tinha evoluído, a sociedade evoluído moralmente e intelectualmente. Como o planeta mudou de aspecto, eles teriam que habitar outro planeta. E esse outro planeta vieram para a Terra em condições ainda primitivas. Imaginemos uma pessoa em condição desenvolvida cair num local ainda primitivo, sem telefone celular, sem uma TV de LCD, sem uma internet. Deveria ser muito ruim, né? Mas eles caíram numa situação primitiva. Como nós hoje, se nos tirassem ali aqueles benefícios que nós temos, nós certamente sofreríamos. Bom, Kardec ainda faz uma comparação, como a França naquela época tinha a mania de exilar, né, na Nova Caledônia, que era um conjunto de ilhas que ela descobriu, na Nova Caledônia, exilar ali pessoas que não se comportavam bem na sociedade, condenados. E ao desembarcar, geralmente, o comandante fazia um discurso dizendo que aqueles tinham uma missão muito nobre de promover o desenvolvimento para aquelas tribos e etc. e tal. Eles ficavam ali e, de fato, por serem mais inteligentes, promoviam, de certo, o desenvolvimento. Mas, moralmente, eles não tinham alcançado ainda a evolução. Isso aqui no âmbito terrestre. Isso também ocorreu no âmbito, né, ali interplanetário, né? A migração entre planetas. Anjos que se rebelaram, anjos decaídos. Teoria do pecado original, essa teoria de que Adão, né, o pecado de Adão, a gente estaria pagando até hoje por conta disso. Então diz lá que por conta disso veio Jesus para tirar o pecado da face da terra, veio o Cristo. Mas o Cristo teria justificativa se o Espírito, como nos afirmam as religiões dogmáticas? Nós não, nós achamos que o Espírito é individualidade que reencarna várias vezes. Mas os nossos irmãos afirmam que o Espírito, ele nasce com o corpo e, ao término do corpo, ele vai para um fim e lá fica, lá permanece. Ora, então não justificaria Jesus voltar à Terra para sanar os pecados daqueles que cometeram à época de Adão, né? Porque passaram-se ali cerca de 2.000 anos. Então, esse espírito reencarnado lá em tempos, os descendentes de Adão, já haviam desencarnado e, portanto, estariam nos seus destinos definitivos. Isso só faz sentido se levarmos em conta a reencarnação, porque aí sim, aqueles erros que cometemos no passado, nós não fomos para um destino definitivo, reencarnamos e aí sim podemos aprender
com esses emissários que vêm à Terra. No caso, Jesus, o Espírito mais perfeito encarnado na Terra. Jesus, né, que veio para nos dar o exemplo, nos dar o ensinamento e para que aprendermos. Então Kardec afirma que o pecado original é assim, peculiar a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de outrem, a quem jamais conheceu. Faz isso lógica, é uma lógica que fácil da gente compreender. A humanidade não poderia jamais ter surgido unicamente de Adão e Eva. Primeiro que descobriu-se vestígios do homem muito antes do que isso. E segundo que, de Adão a Noé, a própria Antigo Testamento tem uma escadinha lá, de Adão, de descendência, de Adão até Noé. E não há uma população muito grande assim, né? É pouco. E, ademais, Noé, cerca de 1.600 e poucos anos depois, a terra foi submetida a um dilúvio, segundo o Antigo Testamento, ao dilúvio que exterminou boa parte da humanidade, sobrevivendo Noé e sua família, que não era numerosa, e mais os animais. Eu fico imaginando o trabalhão que deve ter tido a Noé para construir uma arca. Talvez seja bom até de começar a construir uma agora, está chovendo muito, hein? Construir aquela arca, né? Quantas marteladas não deve ter dado o pobre de Noé, porque uma vez eu estava de um lado da minha casa, o cara construindo um simples barquinho, e eu não conseguia nem prestar atenção em nada, com tanta tamanha martelada que o cara dava para construir um barquinho pequeno. Eu fico imaginando Noé para construir aquela arca, para caber tanta coisa, né? Mas enfim, eu sei que Noé salvou ali a humanidade, salvou os animais, mas se olharmos os próprios relatos, cerca de 400 e pouco, não chega a 500 anos depois, os hebreus já haviam migrado, né, para o Egito, e lá encontraram pessoas, né, desenvolvidas, uma sociedade desenvolvida, tão desenvolvida a ponto de os tratar como estrangeiros, portanto não poderiam ser do mesmo pai, os tratar como estrangeiros, né, não poderiam ser de Adão e Eva, do mesmo pai físico, biológico eu estou falando, né, os tratou como estrangeiros e ainda os escravizou, né? Então, obviamente, aí nos deixa claro de que a humanidade surgiu sim, e em pontos distantes. Nós temos brancos, negros, vermelhos, amarelos, não é? Ademais, se formos olhar direitinho, prestarmos bastante atenção, se pegarmos uma pessoa, se houvesse por acaso uma comunidade verde no interior da Amazônia, falei verde por causa da cor da sua roupa, viu, Leila? Verde no interior da Amazônia, e trouxéssemos para o Rio de Janeiro, que é quente, né? O clima é diferente, ou pegarmos essa comunidade de um clima frio e trouxéssemos para o Rio, essa comunidade não mudaria de característica pelos fatores climáticos. Não mudaria. Mudaria sim pelo cruzamento com outras raças e aí por diante. Mas nós temos várias raças distintas. Um dia seremos mais uniformes. Haverá mais cruzamentos entre as várias raças, mas por enquanto ainda há bastante distinção entre as raças, né? Logicamente, isso não pode levar a nenhum tipo de preconceito, principalmente para nós espíritos, que podemos reencarnar aqui, podemos reencarnar acolá, na China, no Japão, no interior da Amazônia, em qualquer lugar onde seja solicitado, onde o plano reencarnatório, logicamente, se nós tivermos condição de arbitrar, nos levará. Ontem tínhamos um pensamento acerca disso, a religião nos impunha. Hoje nós já podemos raciocinar. O que Kardec fez não foi trazer nenhuma mágica, não foi fazer nada diferente. Foi simplesmente pegar os antigos ensinamentos e nos levar a raciocinar. Vão aos livros, está tudo aqui, está tudo em outras fontes. Não vamos aceitar nenhuma informação de cima para baixo. Vamos tratar tudo em nível de igualdade. Nós temos à nossa disposição a literatura, né? Hoje podemos fazer, amanhã talvez estaremos certamente num futuro longínquo, é certo, mas estaremos no mundo dos felizes, nos amaremos verdadeiramente como Jesus nos convocou a amar, né? Amaremos uns aos outros, sem impor condições alguma. Mas por ora nós temos várias fontes e recordamos ainda Paulo de Tarso, que nos chama a examinar tudo e abraçai o que é bom. Paulo de Tarso, em Tessalonicenses 5:21, local onde ele visitou e que foi expulso, mas ainda assim ele disse para aquela comunidade, a qual enviou Timóteo depois, que o rechaçou, o expulsou,
Aquela comunidade, ele disse que o povo dali tinha que examinar tudo, abraçar o que é bom. Examinemos, abracemos o que é bom. Leiamos também a Bíblia. É ótimo ler a Bíblia, mas interpretá-la de acordo com o momento propício, com o momento histórico, né? E não interpretar ao pé da letra. Então, agradeço a todos pela atenção. Peço desculpa por me estender um pouco, mas não poderia deixar sem conclusão esse trabalho, que seria talvez motivo até de um seminário de tão extenso, né? Mas a gente teve que concluir tudo e colocar sob a forma de palestra. Agradeço e que Jesus nos ajude, nos fortaleça sempre e abençoe essa chuva maravilhosa, esse clima maravilhoso que vai ser refrigerado com essa chuva que está caindo hoje. Muito obrigado a todos.